ler Apocalipse capítulo 10, verso 1 em diante. Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Obrigado, Pai, por esta leitura. Enquanto meditamos nesta palavra, pedimos a Tua ajuda, Senhor, pois dependemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos tentar falar um pouco sobre o livro da redenção. Bem, meus irmãos, falando sobre o livro da redenção, nós já temos o conhecimento de que a redenção tem 2 partes. Umbrana fala que a redenção completa sair de e entrar para. Você tem que sair de algum lugar e entrar em algum lugar. Você não é redimido se você não sai e não entra. Porque nós sabemos que a redenção ela começou no Calvário. Mas o Calvário simplesmente não há redenção somente com a cruz, com a morte de Jesus. E esse é o motivo de que as denominações pregarem só Jesus e não estarem incluídas no arrebatamento. Porque elas perdem a redenção. A redenção, ela é para a noiva. E a noiva são aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que é o mesmo livro da redenção. Então, quando você vê que Cristo morre no Calvário, o seu sangue vertido na cruz, embora Deus tenha amado o mundo inteiro. A palavra de Deus diz, São João 3,16,
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus amou o mundo inteiro, amou todo mundo, bons e maus, pessoas de bons caráter, pessoas de mau caráter, pessoas boas, pessoas ruins. Deus amou todo mundo e deu seu Filho unigênito. Agora, quando fala seu Filho unigênito, pensa que Deus, o Pai velho, barbudo, ficou em cima e disse: vai lá, meu filho, morre pelo fulano. Não, quando é que Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito, é que aquele filho, a carne, criada no ventre de Maria, por ter sido gerada pelo Pai e Espírito Santo, aquele corpo foi chamado de filho. Mas aquele corpo que nasceu de Maria, o tabernáculo terrestre, aquele corpo humano que foi chamado de filho, que teve nascimento e morreu, aquele corpo era o tabernáculo onde o Pai encarnou. Portanto, o Pai não ficou no céu e mandou o Filho. O Pai mesmo se fez filho e veio à terra e obrou como filho. Você entende isso? Então não há duas pessoas na divindade, muito menos três pessoas. O Pai se fez filho e como filho, como homem, ele podia sentir as dores, passar pelo que o homem passa, o cansaço, as dores, o trabalho, a experiência, as tentações que você hoje é tentado como ser humano, e você diz: isso é difícil. Jesus passou as mesmas tentações que você passa, e como Deus em carne, venceu todas elas. Olha que ele ficou a sós com uma mulher e conversou com ela, em vez de atacá-la, seduzi-la, ele salvou aquela mulher. Quando disse: vai, pega o teu esposo, o teu marido e vem aqui, ela disse: eu não tenho marido. E ele, como não era somente homem, ele era Deus, que conhecia a vida daquela mulher, disse para ela: tu disseste bem, que não tens marido, porque tu tiveste 5, e com quem tu vives agora também não é teu marido. Opa! Ele me conhece, ele sabe toda a minha vida. Olha, os meus pais disseram que quando o Messias viesse, ele faria isso que tu estás fazendo. Ele ia ter o sinal messiânico, ele ia conhecer os corações e intenções da mente humana. Ele seria um profeta. Não, porventura, não és tu o Messias? Sou eu que falo contigo, mulher. Irmão, naquela hora, um homem sozinho com uma mulher, imagina que não daria hoje um homem só com uma mulher, se não tiver caráter de ambas as partes, tanto dele como dela. Mas ele, homem, Deus, profeta Deus, falou toda a vida da mulher, e não só falou, salvou aquela mulher. Irmãos, desse dia em diante aquela mulher converteu e nunca mais tomou o marido dos outros. Mudou de vida, que é isso que o cristianismo faz, ele muda a nossa vida. Se você ainda é o mesmo homem, a mesma mulher, e ainda não mudou de vida, há algo errado em algum lugar. Procura saber onde é que está o erro. Aleluia. Então, Cristo veio como homem e passou por todas as tentações que nós passamos. E ele cumpriu seu ministério de filho do homem, Deus profeta. E na cruz do Calvário, com sua morte,
ressurreição. Ele surgindo do sepulcro, seu sangue vertido na cruz do Calvário. Preste bem atenção, minha irmã e meu irmão. Aquele sangue não foi derramado por todos. Aquele sangue não foi derramado por todos. Aquele sangue foi derramado por alguns. E esses alguns são os eleitos pelos quais ele morreu. Esses alguns são os eleitos que têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Jesus não morreu por todos. Seu sangue não foi vertido por todos. Como insistem em dizer, seu sangue foi derramado por causa de sua noiva. E sua noiva são todos os eleitos de todas as eras. E seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, que é o mesmo livro da redenção. Agora perceba que o livro da redenção, no capítulo 5 de Apocalipse, ele estava fechado, selado com 7 selos. É o livro da redenção. É o livro que contém os nomes dos eleitos de cada era. Portanto, quando nós lemos em Apocalipse 5, vamos ler Apocalipse 5 rapidamente, você encontra João na ilha de Patmos, e ele diz que ele viu, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Versículo 2: e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro da redenção, que é o livro dos selos, que é o mesmo livro da vida do Cordeiro? Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Uma pergunta. Versículo 3 diz: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. Não havia dignidade em ninguém. Verso 4: e eu chorava muito. Eu quem? João, na ilha de Patmos. Chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então João chorava muito. Perceba que, mesmo com a morte de Jesus no Calvário, olha, irmão, Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Agora, aqui em Patmos, João está chorando porque tudo está perdido se esse livro não for aberto. Veja a necessidade deste livro dos selos ser aberto, pois ele é o livro da redenção. Tudo está perdido mesmo com a morte de Jesus. Esse livro precisava ser aberto. Por que esse livro precisava ser aberto? Porque esse livro da redenção, ele é o título de propriedade da vida eterna, é o documento. Aleluia. Agora, no capítulo 10 de Apocalipse, nós podemos compreender nesta leitura de Apocalipse 10: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste. Seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo. O versículo 2 diz: e tinha na sua mão o livrinho aberto. Agora em Apocalipse 10, o livro já está
aberto. Mas quem abriu esse livro? Se ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele, quem que abriu esse livro? O anjo forte. Ele vem do céu já com o livro aberto na mão. Quem é o anjo forte? Suas características mostram que era Cristo, porque ele, o seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo, e ele vem e tinha na mão um livrinho aberto. Ele brada como leão. Esse é Cristo que abre, porque não há ninguém digno para abrir mão, por mais boa pessoa que você seja. Você nunca fumou, nunca bebeu, nunca prostituiu. Você não é digno de abrir o livro. E veja que o irmão Brana, quando criança, Deus falou para ele: nunca bebas, nunca fumes, e não prostitua teu corpo, porque quando tu cresceres, tens uma obra para fazer para mim. E Brana foi a pessoa que nunca bebeu, embora seus pais fossem alcoólatras, mas nunca bebeu. Perceba, irmão, que Brana veio de uma família alcoólatra, e naturalmente ele poderia seguir a linhagem, a natureza da família, naturalmente, mas ele rompeu aquilo. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que talvez tenha vindo de uma família ruim. E você sabe que nós herdamos naturezas de nossos pais, ou de nossos avós, ou bisavós. Você sabe que nós herdamos a natureza deles. E às vezes, aquela natureza ruim cai sobre um indivíduo que nasce com aquela natureza ruim. Mas eu quero dizer para você que se você veio de uma família ruim, você pode quebrar essa maldição, quebrar esta linhagem com um novo nascimento, romper isto. Se uma família teimosa, você vem e rompe isso. Uma família com o nervo à flor da pele, nervosa, você pode vir e romper isso com um novo nascimento, vencendo essa natureza ruim, pecaminosa que você herdou de seus pais, mudando de vida, de natureza. O novo nascimento nos traz isso, uma nova criatura por Cristo Jesus. Ora, então veja, Brana nunca bebeu, nunca fumou, nunca prostituiu. Todavia, ele não era digno de abrir o livro. Todos que nasceram sob é de baixo, do sexo, são pecadores. Não importa que você seja boa pessoa, você é pecador por natureza. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Por isso nós não somos melhores do que ninguém. Não temos nada para nos vangloriar. Eu nunca bebi, sou melhor do que quem já bebeu. Nunca prostituí, sou melhor do que quem prostituiu. Não, filho, você é tão pecador quanto. Você necessita tanto quanto. Porque você, por mais que nunca tenha praticado nenhum erro, moralmente falando, mas você é um pecador por natureza. E não há dignidade alguma. Isso nos coloca no mesmo nível diante de Deus, necessitando do seu perdão, necessitando do seu amor, necessitando da sua morte e ressurreição, necessitando da abertura do livro para completar a redenção
Oh, meu irmão, e eu creio que o eleito, seja ele quem for, porque, como disse várias vezes, e repito, não está escrito na testa de ninguém, eu sou eleito, eu sou predestinado. Você olha na testa, esse aqui é eleito, aquele ali não é. Não está escrito não, filho, para saber quem é quem. Muitos que se dizem eleitos irão ficar para a tribulação, e muitos daqueles que são julgados como não eleitos serão levados no arrebatamento. É a mensagem do tempo do fim, é a abertura do livro, que quando ele é aberto, a redenção é completa ou completada, e você ouve seu nome ser chamado, você é atraído por esta mensagem. Essa mensagem te atrai, ela te chama. Então, deixa eu correr, contra o tempo. Quero ler com os irmãos na mensagem almas que estão em prisão agora, a partir do parágrafo 139. Os irmãos pela internet, acompanhe-me, por favor, a leitura deste parágrafo, porque é necessário. A mensagem, meus irmãos, ela é a fonte. Você não tem que parar de ler mensagem, você tem que ler mensagem, e não só ler mensagem, você tem que ler a Bíblia. Faça isso, leia a Bíblia, leia a mensagem. Você será então alimentado, fortalecido. Experimente fazer isso. 139. Leia comigo, por favor. Irmão Brana diz assim: porém, veja você, neste livro estava o que foi redimido. Era o livro da redenção, e tudo que ele redimira estava escrito nesse livro. Tudo pelo que ele morreu estava escrito no livro. E ele não poderia deixar o seu assento mediador, quer dizer, sair do trono como cordeiro, até que ele tivesse completamente redimido. E ele não poderia redimir, preste atenção, quero grifar isso aqui para você perceber. E ele não poderia redimir na cruz. Ele não poderia redimir na cruz. Por quê? Porque ele tinha esse livro que precisava ser pego, ser aberto. Não terminou na cruz. Na cruz foi o começo da redenção. Aí os irmãos pentecostais, luteranos, wesleyanos, ficam pregando somente a cruz, somente a cruz. Vinha aceitar Jesus, que ele morreu por você. Sim, filho, ele morreu, mas não é o final, é o começo da redenção. Tinha um livro, por isso ele morreu, ressuscitou e subiu. Para que ele subiu? Foi para pregar este livro, o documento de propriedade da vida eterna. Se você compra uma casa, ela não é sua enquanto você não tem um documento registrado, assinado. E nós somos e pertencemos a Cristo. Mas como requerer? Ele podia requerer nossas vidas, me requerer você, se ele não tivesse esse livro. Então veja, ele não poderia redimir na cruz, porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro, e tinha que ficar ali e fazer intercessões até que a última pessoa tivesse terminada. Agora, quero entrar num detalhe dessa última pessoa, até que a última pessoa tivesse terminado. Ele não poderia sair do trono de intercessão, ele não poderia sair do trono, ele não poderia tomar o livro,
até que esta última pessoa tivesse terminado ou redimido. Certo, meus irmãos? Eu quero ler com vocês na mensagem do irmão Brana, deixa eu tomar aqui. O quarto selo, certo? Porque o cordeiro não poderia sair do trono de intercessão, ele não poderia pegar o livro até que essa última pessoa tivesse terminada. Quem seria essa última pessoa? Vamos ler aqui o quarto selo, parágrafo 97. Podemos ler? Me acompanhe, por favor. O quarto selo, 97. Presta atenção. Ele diz assim, ó: como o doutor Livai, suponho que ele ainda esteja num encontro em algum lugar. Não o vejo há dias. Não creio que o vi. O irmão diz: ele está aqui. Ele está aqui. Bem, o outro dia, ele, no caso o irmão Livai, me enviou este bilhetinho acerca do que Irineu disse. Bem, eu escolhi Irineu e incontestavelmente para ser o anjo da era em que ele esteve. Mas ele disse, o que Irineu disse? Que o irmão Brana pegou o bilhetinho dado pelo irmão Livai e no bilhetinho estava dizendo o que Irineu havia dito. Aí o irmão Brana vai dizer o que Irineu disse. No quarto selo ele diz, então ele disse, quero grifar para você prestar atenção: quando aquele último membro do corpo tiver entrado na última era, deveria ser, a coisa seria revelada nesse tempo. Presta atenção, ele diz, e aqui está. Aqui no tempo de Brana, aqui está. Está o quê? O último membro do corpo de Cristo que entrou. Então ele diz, quando aquele último membro do corpo tiver entrado na última era, a coisa seria revelada nesse tempo. Eu te pergunto, a coisa já foi revelada? Tudo já foi revelado? Sim ou não? A revelação dos 7 selos, as revelações dos mistérios já aconteceu? A revelação de tudo já veio? Então preste atenção. Quando aquele último membro tiver entrado, último membro do corpo de Cristo, quando aquele último membro tiver entrado nesta última era, então a coisa seria revelada nesse tempo. E aqui está. Se a coisa toda já foi revelada, então o último membro do corpo de Cristo já entrou. Vou ler de novo. 4 selo, 97, o meio do parágrafo, Irineu disse. E ele disse, quando aquele último membro do corpo tiver entrado nesta última era, deveria ser, a coisa seria revelada nesse tempo. E aqui está. Aqui quando? No tempo de Brana. Então, o último membro do corpo de Cristo já entrou, porque a coisa toda já foi revelada. Então o último membro já entrou. Porque Brana diz, aqui está, no tempo de Brana. E isso, irmão, se você juntar com esse parágrafo que nós lemos agora há pouco, quero repetir, de almas que em prisão agora, ele disse, porém, 140, porém um dia ele se levantou, me perdoe,
139. Porém, veja você, nesse livro estava o que foi redimido, era o livro da redenção, e tudo que ele redimira estava escrito no livro, tudo pelo que ele morreu estava escrito no livro, e ele não poderia deixar o assento mediador, não poderia sair do trono, até que tivesse completamente redimido, e ele não poderia redimir na cruz. Por quê? Porque eles estavam predestinados no livro da vida do Cordeiro. Presta atenção agora, eu quero grifar essa parte. Ele disse, e ele quem? O Cordeiro, tinha que ficar ali aonde? No trono, para fazer intercessões até que a última pessoa tivesse terminada. Essa última pessoa é este último membro do corpo. Quando essa última pessoa aparece, ele é o último membro do corpo que aparece, então o Cordeiro sai do trono, ele abre o livro, ele desce do capítulo 10 de Apocalipse, ele brada como leão, é o livro da redenção vindo para completar a redenção. Mas por que ele sai do trono? Porque a última pessoa agora aparece. O último membro do corpo agora aparece na última era, e tudo vem à luz. É o último membro que apareceu, o último membro do corpo de Cristo. Tudo vem à luz. O Cordeiro só sai do trono porque o último membro do corpo de Cristo apareceu. Quem foi esse último membro do corpo de Cristo que apareceu na última era para que a revelação de tudo viesse à luz? William Marion Branham, o último eleito, o último membro do corpo de Cristo. E o Cordeiro não podia sair do trono, não podia pegar o livro e abrir, se esse último membro não aparecesse. Eu tenho em minhas mãos a revelação dos 7 selos, a revelação de tudo, de todos os mistérios. Isso prova que o último eleito, o último membro do corpo de Cristo entrou. Aí você diz, mas pastor Gedielson, o senhor não é um membro do corpo de Cristo? Não é isso? Irmãos, irmão Branham disse que Lutero foi os pés, o membro. Significa que os irmãos da era de Lutero estavam representados nos pés em Lutero. Lutero foi os pés desse corpo. Os membros estão representados em Lutero. Wesley foi as coxas. Não é isso? Os membros na era de Lutero, de Wesley, estão representados em Wesley. Irmão Branham diz que os pentecostais são os ombros. Mas, irmão Branham diz, a coluna de fogo, é a cabeça. Cristo, a cabeça da igreja. A cabeça do corpo é Cristo. A cabeça não é William Branham. A cabeça é Cristo. Branham faz parte do corpo de Cristo, faz parte da noiva de Cristo. Por isso Branham é noiva tanto quanto eu e você, nós somos. A cabeça não é William Branham, a cabeça é Cristo. O noivo não é William Branham, o noivo é Cristo. E quando esse último membro, Branham, aparece, nós somos representados nesse último membro. Quando Branham entrou, eu entrei junto com ele. Não tem, viu, irmão? Não tem um outro membro depois de Branham para te representar, não. O Branham diz que ele é quando o último membro do corpo de Cristo entrar. Olha, presta atenção. Para onde estão te levando? O que você está ouvindo? Que tipo de alimento você está comendo? Se Branham
Foi o último membro do corpo. Não tem depois de Brana outro corpo, outro membro. Aleluia. E aí ele vem do céu. Quem vem? O cabeça desse corpo da igreja, desse corpo noiva. Ele vem do céu com o livro aberto. Que quem abre é o cabeça, quem abre é Cristo, que ninguém é digno. Brana não era digno de abrir livro nenhum. Cristo abriu o livro e revelou este livro e deu a revelação ao último membro do corpo de Cristo, Brana. Filho, se você não está representado neste último membro, você não faz parte do corpo. Porque os de Lutero estão representados em Lutero, embora Lutero fosse o pé. Mas os de Lutero estão representados em Lutero. Os de Wesley estão representados em Wesley. Por que que hoje nós não podemos ser representados por Brana? Você tem que ter um outro representante que não seja Brana. Aleluia. Então, para terminar, Brana prossegue: há uma prisão agora. Porém, 140. Porém, um dia ele se levantou dali e surgiu. Ele quem? O Cordeiro. Onde estava o livro? Quando ele surge. E nesta nuvem, se você pode ver, tem a nuvem para mostrar aí. Na nuvem, quero mostrar para você, essa nuvem apareceu em 1963, no Monte Pôr do Sol. O irmão Brana estava tirando carrapicho da sua calça lá no monte, juntamente com o irmão Norman e outro irmão Sotman, com mais o irmão Brana, 3 irmãos, Brana e mais 2. E houve um terremoto, pedras rolaram da montanha, 7 anjos apareceram em forma de pirâmide, formando essa nuvem. E você pode ver o olho na nuvem. Este é Cristo Jesus, cumprindo Apocalipse 10:1, um anjo forte que vem do céu, vestido de uma nuvem. E ele desce dali, com esses anjos que formaram esta nuvem, formando sua cabeleira branca como juiz. E o irmão Brana estava no Monte Pôr do Sol. Isto era o 7º selo sendo aberto. Sabe o que aconteceu? O 7º anjo desta constelação de 7 anjos veio e apanhou o último membro do corpo de Cristo, Brana. Apanhou e trouxe Brana para estar com eles nas nuvens. Talvez você não creia nisso. A Brana estava lá na nuvem. Depois que Brana desceu da nuvem, Deus disse para ele: volte a Jeffersonville e pregue sobre os 7 selos. E quando ele foi pregar 7 selos, cada noite, Brana não sabia o que era cada selo. Cada noite, Cristo, olha assim, a coluna de fogo, que é Cristo, o cabeça, Cristo, a coluna de fogo, revelava cada noite um selo para o irmão Brana. Quem é que estava abrindo o livro? Quem estava revelando o livro? Aí você diz: Brana revelou. Você diz: não, filho, não foi Brana que revelou selo, não, foi Cristo que revelou selos. Brana foi revelado. E Brana não sabia o que era cada selo. Ele ia pregar o primeiro selo igual os outros pregavam. E quando ele abriu o Cordeiro, Cristo abriu como leão, revelou o selo. Brana olhou e isso foi contrário ao que ele mesmo tinha crido todo o tempo. Aleluia. Então, era o último membro que estava ali, o último membro do corpo. Então,
Porém, um dia ele levantou dali e surgiu. Onde estava o livro? Ainda estava com o dono abstrato, o Deus Todo-Poderoso. E João olhou em volta e ele chorou, porque não havia ninguém, nem mesmo digno de olhar para o livro. E principalmente abriu os selos, para revelar o que era o mistério oculto. Então, se ninguém foi achado digno de abrir o livro e revelar o mistério oculto, Brana também não era. Brana dependia que esse livro fosse aberto, senão até Brana estava perdido, como eu estava, você estava, todos nós estávamos perdidos, se não aparecesse o digno. E quem é esse digno? Aquele que foi achado digno para morrer, foi o mesmo achado digno para abrir livro, Cristo. Ninguém era digno para morrer e salvar o outro homem, ele foi o digno, que desceu, se fez homem e morreu por nós. Ninguém era digno de abrir livro, ele veio e trouxe já o livro aberto, ele foi achado digno, o parente redentor, Cristo Jesus. Por isso, é força de expressão quando dizemos Brana revelou 7 selos. Na verdade, não foi Brana que revelou, Brana foi revelado. E depois que Brana foi revelado, agora eu sou, você é. Aleluia. 141. Os mistérios estavam nos 7 selos. Quando estes 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia inteira. Os 7 selos, ele foi selado com 7 mistérios. E esses 7 selos retinha o mistério inteiro da Bíblia. E era o livro da redenção, o Novo Testamento. Aleluia. Glória a Deus. Quero terminar agora com esse parágrafo aqui. Aleluia. Quero ler com os irmãos, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. Pregado em novembro de 65. Eu vou colocar aqui o parágrafo. Os irmãos em casa, por favor, leia comigo, ouça a sua voz, lendo junto comigo. Os irmãos aqui também, se puder, eu gostaria que lesse comigo, ouça a sua voz, nesse parágrafo. São 2. Vocês vão ler junto comigo, se você puder e quiser também, né? Os irmãos em casa. Mas eu queria que quando nós lemos e falamos, ouvimos, nós assimilamos mais. Sabia disso? Quando você for estudar para alguma prova, algum concurso, sei lá o quê, leia falando em alta voz, para você assimilando. Você assimila mais quando você lê em alta voz do que lê somente sem falar. Sabia disso? Então leia. Quero convidar você para ler comigo esse parágrafo, ok? Você em casa, esposo, esposa, irmão, irmã, leia comigo, ouça a sua voz. Os irmãos aqui na igreja, no tabernáculo, leia comigo, por favor, certo? Vamos ler? Tentando fazer isso para Deus, parágrafo 319. Coloca o parágrafo aí, para a gente ler ele. Por favor, meus irmãos. E eu vou terminar com isso. A mensagem é tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus, pregada 27 de novembro de 1965, portanto, um mês antes do irmão Brana morrer. Ele sabia o que estava dizendo. Podemos ler? Vamos ler, os irmãos, me acompanhem, por favor. Note, Deus disse ao profeta, come o rolo, no Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento ele disse, come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Está vendo? Essa é a arca, a palavra de Deus. 320. Deus prometeu sua palavra, como ela se cumpriria e como aconteceria quando ele escolheu sua noiva, como
isto seria feito. Quero grifar essa parte agora para você ver e enfatizar. O profeta diz: está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. O que está acontecendo bem diante de vocês no nome do Senhor? No parágrafo anterior, o irmão Brana disse: e ao profeta do Novo Testamento, disse: come o livrinho. Onde está escrito essa escritura, essa passagem, esse texto? Apocalipse 10, verso 8 a 11, não é isso? Foi dito a João: vai no anjo forte, pega o livrinho aberto da mão do anjo, que é o livro dos selos, livro da redenção. João, vai lá no anjo forte, pega o livrinho aberto da mão do anjo, pega o livrinho e come. Não é isso? Apocalipse 10, verso 8 a 11. Então é isso que Brando está dizendo aqui. Volta lá então, ele diz aqui, ao profeta do Novo Testamento disse, come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Não é isso? Agora o 320, ele diz aqui: está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. O que estava acontecendo bem diante das pessoas no tempo do irmão Brana? O profeta do Novo Testamento comendo o livrinho. Apocalipse 10, verso 8 a 11, estava acontecendo no tempo do irmão Brana, o profeta do Novo Testamento comendo o livrinho. Os irmãos em casa puderam ler? Puderam ver? Quem que come o livrinho? É o profeta, não um pregador, não um pastor, não um evangelista, não um mestre, mas um profeta. E ao profeta do Novo Testamento disse: come o livrinho. Aí o Moreno diz: isso está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. Se eu negar isso, eu estou negando o que Brana disse, meus irmãos. Eu não posso ignorar que Brana falou que ele, no seu tempo, estava cumprindo Apocalipse 10, 8 a 11. Talvez você não entenda e faça toda a confusão de que Brana é sétimo anjo e que tem um João a parte do sétimo anjo. Você tem que saber que ele só é sétimo anjo porque é profeta. Eu não sou sétimo anjo, eu não sou profeta. Você não é sétimo anjo, você não é profeta. Mas Brana era sétimo anjo, ele era profeta. Mas além de ser profeta, ele era noivo, ele era João. Brana era João, Brana era noiva. Ele era o último eleito desse corpo, noiva, o último membro. Por isso não depende de ninguém depois de Brana para completar a redenção. A redenção foi completa no tempo de Brana, onde o Cordeiro saiu do trono, abriu o livro, desceu com o livro aberto, revelado, e deu para que João Brana comesse esse livrinho. Obrigado, Pai. Ajuda teu povo, cada um dos irmãos, que possamos cada dia mais prosseguir nesta caminhada com fé, com revelação, crendo que temos esta luz, esta palavra, este caminho verdadeiro e sólido, pois temos aprendido do Senhor mesmo. Não somos nada, nunca fomos,
Todavia o Senhor nos amou e nos achou quando não éramos nada. Estamos dependendo do Senhor. Os irmãos pela internet, os irmãos aqui presentes, se tiver alguma pessoa enferma, doente, que possa, Senhor, receber de Ti, pelo poder desta palavra, sua cura, sua libertação, que tenhamos cada dia mais e mais esta intimidade com o Senhor, caminhando lado a lado, junto com o Senhor. Ajuda cada mãe, cada pai, cada esposa, cada marido, cada família representada, que sejam ajudados nesta luz desta palavra, a crescer no conhecimento e na graça do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nascemos pela mensagem do profeta a guiar, para manifestar a palavra desse dia. Recebemos asas para voar, as alturas contemplar, onde outros pássaros não podem voar. Viver em atmosfera celeste e voar onde só as águias voam. Vamos voar tão alto, onde a palavra de Deus é uma realidade. Planar tão alto como águias no céu. Abra as asas, vamos voar onde só águias voam. Fomos reunidos pelo alarido, uma mensagem que nos tirou deste mundo de dúvidas e temor. E recebemos olhos para ver os mistérios revelados. Nossas vidas são profecias se cumprindo. Ver nossa posição na palavra e voar onde só as águias voam. Vamos voar tão alto, onde a palavra de Deus é uma realidade. Planar tão alto como águias nos céus. Abra as asas, vamos voar onde só águias voam. Não fomos chamados para ser terrestres, nem para rastejar ou viver em altos e baixos, mas vivificados e exaltados no topo da montanha, pousando na fenda da rocha, ajuntados onde está o corpo, vivendo num lugar provido por Deus. Vamos voar tão alto, onde a palavra de Deus é uma realidade. Planar tão alto como águia
Amém, amém. Graças a Deus nós agradecemos a presença dos irmãos aqui na igreja, no tabernáculo.